muita gente que vive desafios na vida constante, porque estão vivendo em palácios com mentalidade de escravo. Tem pessoas que não acessam os benefícios de Deus, porque não acreditam que são dignos de serem, como que eu posso dizer? Que não acreditam de que aquela promessa é para eles. Irmão, nós temos muita facilidade em acreditar que Deus ressuscita morto. Mas nós temos desafio em acreditar que Deus pode colocar $1 milhão na minha conta. Deus tira você do Egito, da escravidão, o lugar onde aparentemente tinha provisão, e te coloca num deserto. Aí ele vai te explicar o seguinte aqui, ó, meu filho, você aqui, naquele lugar que parecia ser o lugar de provisão, você estava vivendo como escravo. Agora eu vou te tirar dessa escravidão e vou te colocar aqui no deserto, para você entender que o que te gera recurso, o que te gera o que gera sobre a sua vida recurso, o que gera sobre a sua vida riqueza, o que gera sobre a sua vida prosperidade, não é o ambiente que você estava, que era o Egito, não, é no deserto que ele faz, porque o que gera é a dependência de Deus. Quando o povo passou a não depender mais do Egito e passou a depender de Deus, eles entenderam que na dependência no deserto tem ouro, tem prata e tem sustento. Mas não, muitos querem ficar na dependência da escravidão, ao invés de viver a dependência do deserto. O deserto nunca foi para te matar, o deserto nunca foi para te destruir. Quando Deus quer te tirar de um ciclo, irmão, Ele te equipa para que o novo ciclo seja com autoridade, com recursos e com dignidade. Quando Ele fecha um ciclo na sua vida, e Ele te move de um ciclo para outro, Ele te tira do Egito para o deserto, Ele te tira de um lugar onde você estava, de estado de escravidão, e te coloca em um lugar de dependência. Ele está fazendo isso porque Ele quer te dar a autoridade, Ele quer te dar a relevância, e Ele quer te colocar no lugar no qual Ele te chamou. Ele leva Moisés de volta ao Egito para poder libertar o povo. Só que Moisés não foi chamado para fazer isso só. Na verdade, irmãos, o maior desafio da igreja moderna, um dos desafios da igreja moderna é entender de que as grandes obras não são feitas sozinhos. O desafio de grandes líderes é exatamente entender que nós não vamos para o próximo nível, como muito é falado. Nós precisamos de gente, nós precisamos de pessoas, nós precisamos de liderados, nós precisamos de líderes. Nós precisamos de pessoas que entendam qual é o propósito meu, não, o propósito de Deus. Qual é a missão de Deus, qual é a visão de Deus, qual é o ministério que Deus... Mas ele não andava sozinho. O capítulo 4, versículo 14, nós vamos encontrar um diálogo de Moisés. O capítulo 4, 13 em diante, se você quiser ler, se você quiser anotar, vai dizer assim: porém Moisés respondeu: ah, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Rapaz, Deus desce na sarça, vira pro cara e fala: mano, tô aqui contigo, vamos fazer esse negócio acontecer, eu vou ser com você, eu vou te abençoar. E a gente olha e fala assim: rapaz, Moisés era doidão demais. Como é que ele faz um negócio desse, fala para Deus que não vai, manda outro no meu lugar? Você tá maluco? Eu fico ali tantos anos esperando a oportunidade para dar uma palavra, para poder falar alguma coisa, para fazer alguma coisa. Esse cara tá abrindo mão de ser o que... Cara, não faz sentido, irmão. Nós temos oportunidade todos os dias de dizer sim para Deus e nós dizemos não. Nós temos oportunidade de dar o nosso sim para Deus, e muitas vezes é tudo que Ele quer, é o sim. Porque Ele é quem vai fazer através de nós. Ele estabeleceu essa regra e Ele não muda, Ele é imutável. Eu vou usar homens para salvar homens. Ele poderia descer e salvar. Ele poderia fazer tanta coisa, Ele poderia. Ah, sim, né? Mas Ele escolheu você para que fosse o canal de transformação e de expansão do reino. E aí Moisés vai dizer para ele assim: qualquer outro que quiser enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Lógico, né? Deus ficou irado. Falou: irmão, faz o seguinte, pega Arão, o levita, seu irmão. Eu sei que ele fala fluentemente, ele fala melhor do que você. E eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você, ele se alegrará em seu coração. Aí você vai falar com ele, e você vai lhe pôr na boca dele as palavras, e eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. A obra de Deus, o reino de Deus, aquilo que Deus quer fazer, nós costumamos dizer que nós não podemos parar. E é fato. Quando Deus decide realizar algo,
Ele vai realizar. Deus, ele é determinado. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é determinado. E ele te chama e coloca diante de você algo a ser realizado. Quando você titubia, ele levanta outro. E me desculpe, talvez alguém te disse diferente, alguém te falou diferente. Mas a verdade bíblica é que Deus, ele vai olhar para você e vai te dizer, faça. O que você tem que fazer é somente para você, não fala sobre Deus, fala sobre você. O que você tem que entregar, a forma com que você tem que servir, fala sobre você. O chamado de Deus é coletivo, é para todos, é para quem estiver posicionado, disposto e obediente. Mas quando você não faz o que você precisa ser feito, ele levanta outro. No caso de Moisés, Deus teve muita graça e misericórdia. Eu amo a Deus porque ele é gracioso e misericordioso. Ele falou assim, eu vou quebrar teu galho, irmão. Mas tu não vai ser o porta-voz. Tu vai ser o canal. Mas eu vou usar esse menino. E aí quando eu fui entender um pouco mais sobre Arão, eu entendi várias coisas sobre esse homem. É sobre ele que eu quero falar. Eu quero falar sobre um cara que, a partir de um chamado, ele obedece sem questionamento. Sem titubear. Sem duvidar. Ele simplesmente obedece. Arão agora passa a fazer parte da comitiva de Deus para a libertação do Egito. Olha isso. Arão agora passa a ser o líder juntamente com Moisés. Deus vai dizer aqui nesse decreto de que da mesma forma que ele é com Moisés, ele seria com Arão. Outra coisa que é interessante você olhar junto comigo e entender, Arão não era o irmão mais novo, não era o irmão pior. Pelo contrário, ele era um levita, um homem de Deus, servo do Senhor, crente, fiel e mais velho. Ele era o mais velho. Então, pela lógica, ele, sim, deveria ser o líder. Mas sabe o que é a diferença entre um homem maturo e um homem imaturo? É quando ele olha um líder mais jovem, ele entende que ele foi chamado para servir, ponto. Ele não questiona a idade do irmão, a posição do irmão, as limitações do irmão, as debilidades do irmão, não. Ele simplesmente fala, eu vou, pode contar comigo, estou contigo. Nós precisamos entender que Deus chama Arão para ser a boca de Moisés, mas com a mesma unção, porque não era sobre o principal, era sobre servir ao propósito com excelência. Não era sobre Moisés e nem sobre Arão, era sobre o propósito de Deus. Que a obediência silenciosa é exatamente o que move o reino de Deus. Deus observava cada passo de Arão, Deus observava cada atitude de Arão ao lado de Moisés. A primeira coisa que Arão faz é que a partir da chamada, ele foi, encontrou, obedeceu e não questionou. Êxodo capítulo 4, versículo 27, vai dizer assim, ó. Ele foi e encontrando-no no monte de Deus, o beijou. Moisés então relatou a Arão todas as palavras que o Senhor, com as quais ele havia enviado e todos os sinais que lhe havia sido mandado a realizar. Então, Arão e Moisés foram reunidos juntos com todos os anciãos e os filhos de Israel. E o que aconteceu? Versículo 30. E Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés e fez os sinais diante do povo. Ei, você que serve no oculto, entenda, existem tempos em que você vai precisar atuar em sinais e maravilhas. Porque não é sobre Arão, não é sobre Moisés, é sobre o propósito de Deus. Quem confia na voz de Deus não exige explicações, apenas responde com obediência. Quem entende a voz de Deus não pede explicação, apenas obedece. Uau, come on. Às vezes tudo que Deus quer de nós, irmãos, é movimento, fé e obediência em silêncio. Movimento, fé e obediência em silêncio.